Bom, boa noite a vocês. Esse 3 de junho de 2024, mais uma reunião nossa. Eu começo fazendo, às vezes, de quem ora. Senhor, meu Deus, misericordioso para os que o procuram. Conduza-nos com vossa mão, mais uma vez, a reunião que neste momento iniciamos. Abençoai-nos e deixeis cair sobre nós a vossa graça. Una os nossos propósitos. Mostrai-nos o melhor caminho, a melhor forma de nos conduzirmos nesta reunião. É o que vos peço em nome de Jesus. Amém. 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 Há poucos dias atrás, o Gustavo me deu esse livro aqui. Chico Nunes das Alagoas, Mário Lago. E eu vendo aqui, me recordei de um fato ocorrido em 1882, quando um parente meu, irmão de uma bisavó minha, era deputado provincial, e lá na Assembleia, no Recife, ele, com uma certa frequência, entrava numa certa disputa com aqueles deputados mais instruídos da capital, da Zona da Mata, e ele lá, sertanejo grosso, com pouca instrução, ousava, às vezes, terçar armas na voz, naquele recinto. E uma certa ocasião, numa desses entreveros verbais, um deputado virou-se para ele e disse que ele era ignorante. Ele, então, de pronto, respondeu: a minha ignorância não faz com que eu aprenda com Vossa Excelência. E no livrozinho aqui, do Mário Lago, o Chico Nunes das Alagoas, que era repentista, e numa daquelas pelejas, o seu adversário, que eu não sei bem como é que se chama lá na peleja dos repentistas, numa décima, disse o seguinte: sou rico, sou potentado, sou um poeta do direito, sou um homem de respeito. Sempre fui considerado como um cantador honrado, desde o norte até o sul. Até o barão de Traipu me daria confiança. Vivo cheio de esperança. Eu sou melhor do que tu. E aí o Chico das Alagoas vai e rebate. Sou ladrão de mandioca. Sou a lama de um barreiro. Sou um tipo de cachaceiro. Sou emboá, sou minhoca. Sou como sapo na toca. Sou bala de cururu. Baba de cururu. Sou puleiro de urubu. Sou chocalho sem badalo. Sou um ladrão de cavalo. Eu sou melhor do que tu. Eu sou melhor do que tu. Isso é o Chico Nunes das Alagoas. Dito isto, nós passaremos
dentro da nossa programação de hoje, a ouvir a palavra do nosso confrade Emanuel Arruda, que vai, dentro dos conformes, se apresentar a sua obra, apresentar, quizás, a sua princesa e o seu patrono. Com a palavra sua, Emanuel. Eu peço que os demais não, se possível, desliguem os microfones e deixem para fazer suas intervenções, suas perguntas, ao final das duas apresentações, do Emanuel e, posteriormente, do André. Ok? Emanuel, fique à vontade. Você tem aí meia hora tranquilo para discorrer. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui falando para vocês. Não sei, um pouquinho de mim, não dá meia hora de conversa, não, mas eu vou espremer para ver se sabe muita coisa. Emanuel, Oi. Procure falar. Emanuel, um instantinho. Oi. Procure falar um pouco mais próximo de onde está o microfone. Está um pouco baixo. Está ficando baixo, é? É. Deixa eu tirar aqui. Assim fica melhor? Espera aí. Assim fica melhor? Fica melhor, bastante. Pode continuar. Tá, então, deixa eu aumentar aqui para mim. Pronto, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar dar uma esticada, porque eu acho que eu não tenho muita coisa para mostrar em meia hora de conversa, mas vou falar de José Américo, é uma figura muito importante na história do Brasil, do Nordeste, da Paraíba, e não só na literatura, mas também na política. Um tiquinho de mim e um pouco mais aqui de princesa, do trabalho que eu faço aqui com a academia. Nesse momento eu estou no Palacete dos Pereiras, em Princesa, que é a sede da Academia Princesense. Eu estava aqui numa correria, estava tendo uma reunião para um edital, e por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Mas vamos dar início. Eu preparei aqui um PowerPoint, não está essas coisas todas, mas para não ficar só olhando para a minha cara feia, eu vou botar aqui uma ilustração, mas interessante. Isso dá certo. Vocês estão vendo? Uhum. Sim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou ter que ir para outra lá. Estou vendo, viu, Emanuel? Certo, certo. Então, começando minha participação aqui nesse projeto de biografias da Abraz, que é um momento da gente conhecer nossos confrades e também conhecer os patronos, patronesses e ter um conhecimento mais amplo de onde a gente veio, o que a gente fez ou está fazendo, e porque o nosso patrono é nosso patrono, o que foi que ele fez para merecer esse título. Começar falando de mim, Emanuel Arruda. Eu sou paraibano, nascido aqui em Princesa Isabel. Eu coloco aí porque é um documento para a instituição, mas eu prefiro Princesa, que eu acho que tem mais história, tem mais poesia, tem mais ação, tem mais emoção também. Então, Princesa, e todo princesense também só trata a cidade pelo primeiro nome. Isabel quase ninguém pronuncia aqui. Então, eu nasci aí, está dizendo, no 9º mês de maio, eu fiz aniversário mês passado, e também estudei todo o ensino fundamental médio aqui em Princesa, em escola pública. Lá, depois do ensino médio, que eu fui estudar em João Pessoa, na Paraíba, comecei na área de saúde, e depois desisti e fui fazer história. Descobri que era o que era realmente que eu queria que ia dar certo. Oi. Alguém falou? Alguém falou, não? Alô? Eu acho que não. Ah, tá. O barulho do trânsito aqui está incomodando? Não, o som tá ótimo, mano. Só não estamos vendo a sua apresentação, só está a sua interface, pelo menos para mim, né? Só. Então tá ótimo.
Então, dando continuidade, então fiz a graduação em História na Universidade Federal da Paraíba, depois fiz também lá mestrado, mas em Geografia, nessa época não tinha em História, agora que eu estou tentando retornar para fazer o doutorado em História para concluir essa parte acadêmica, né? E na cultura, eu sempre gostei muito de ler, principalmente poesia de cordel, os cordelistas sempre me fascinaram, e romances, a literatura de José Lins, de José Américo, e desses escritores que escrevem sobre o Nordeste, eu sempre gostei demais, e também outros da literatura nacional. Quanto à princesa, a história de princesa sempre me fascinou desde a infância, porque a gente sempre escutava muito, principalmente tudo que se tinha no Nordeste, se escutava que tinha aqui em Princesa, que passou por Princesa. E isso me fascinava, conhecer aquelas pessoas que participaram, conhecer pessoas que escreviam, que participavam também das atividades culturais em outras épocas aí. E dessa forma eu conheci muitos das pessoas, dos idosos, das pessoas mais velhas que participavam. Como, por exemplo, teve um grupo literário que foi fundado aqui em Princesa em 1924. E a gente reativou dentro da Academia Princesense, porque ele já tinha uma história grande, a gente reativou, e hoje ele é conduzido pelos jovens. Esse grupo, em 1924, também era conduzido pelos jovens, que era regido, era coordenado pelo poeta Emílio de Miranda, que ele é muito conhecido aqui na região, no Pajeú. Ele é de Arco Verde, mas ele frequentava essas cidades todas aqui, Flores, Princesa, Triunfo, Arco Verde, ele ficava sempre nessa... e era um boêmio também, mas tinha umas poesias muito bonitas, tem umas poesias muito bonitas dele, e também ele ajudou a fundar esse Grêmio aqui para debater diretamente com Joaquim Nojosa, que era o grande nome representante da arte moderna no Nordeste, e eles, durante um tempo, fizeram esses debates, e o Grêmio, depois de um tempo, também foi esquecido, mas a gente reativou aqui. E eu conheci alguns membros deste Grêmio, e isso eu achei muito interessante. Depois, quando estava retomando aqui a academia, quando fui ver os componentes do Grêmio Literário, eu conheci alguns, e realmente eles conheciam muito de poesia, muito de história, tinham um amor muito grande, e eu vi a importância de ter essas agremiações, essas instituições, para criar essa paixão, essa identidade dos jovens dentro pela história da cidade, pela história do Nordeste, pela história do país, e também para ter mais conhecimento e dessa forma também ir preservando e repassando adiante. Na atividade cultural, eu comecei mais ou menos lá em 2012, eu gostava muito de fotografia, começava nessa época, não tinha nem celular, eu tinha uma câmera dessas pequenas e comecei tirando fotografia com ela. Depois eu fui para uma maior, mais profissional, uma Nikon, e com isso comecei a tirar foto também sempre amadora. Nunca tirei fotografia comercialmente, não. E também sempre sonhei chegar no nível do Beliel aí para tirar umas fotos bem bonitas. Mas teve um concurso de fotografia em João Pessoa que se chama Paraíba dos Seus Olhos, que eu tenho ele aqui. Esse concurso de fotografia, eu inscrevi essa fotografia e tirei no primeiro lugar. Eu digo, caramba, eu não estou tirando muito foto ruim assim, não, porque eu não acreditava muito assim. Me deu mais ânimo para continuar fotografando. E, como historiador, eu também pesquisava muito a história da fotografia. Tanto que lá na frente eu dei aula de fotografia, de história da fotografia, mas não dei assim da técnica fotográfica. Eu fui mais para esse lado da história, desde das primeiras tentativas lá, até chegar na fotografia digital. Mas comecei aí,
tive ânimo quando ganhei esse prêmio, e isso também me mostrou a importância dessas premiações, desses incentivos para quem está começando. Talvez eu não tivesse ido mais adiante se não tivesse conquistado isso aí. Então, é interessante a gente, enquanto à frente de instituições, pensar nessas formas de criar as pessoas, os que estão iniciando, os amadores, para que se sintam estimulados e permaneçam produzindo. E tem muita gente boa que começa e depois para porque não teve o incentivo. Esse prêmio aí teve esse efeito para mim. Na área da literatura, na minha pesquisa de mestrado, pesquisei sobre a ocupação territorial aqui da região de Princesa, e há uns 2 anos eu publiquei como livro, que foi esse livro aqui, As Fronteiras de Perdição, Indígenas, Vaqueiros e Seis Marias. Ele trata do processo de ocupação no período colonial dessa região, que era uma coisa muito pouco pesquisada, então eu senti essa necessidade. Parecia que, na história dos municípios, parece que está tudo vazio, aí os caras vêm lá da Europa e só diz aqui, essa terra é minha. Mas não, nesse livro eu vim mostrar que tinha índio, que depois foram se formando vaqueiros, não foi tão simples assim. E os índios eram muitos, e eles eram muito valentes, que teve aí a Guerra dos Bárbaros. Eu falo disso, eu tenho um capítulo dedicado a isso, para mostrar que tinha indígenas. Muitos municípios dizem que não tem indígena, mas tem indígena em todo canto. E eu tento, através dessa obra, ressaltar isso, e ao mesmo tempo que eu vou identificando os primeiros colonizadores aqui da região após a extinção ou absorção dos povos indígenas aqui que tinha, tanto no Pajeú quanto no Cariri. Aqui eram os povos que habitavam aqui, eram os coremas. Então, eles eram bastante presentes. Aqui faziam parte da grande nação Cariri, o Tapuia também, e esse livro trata disso. Deixa eu ver o que mais. Na atividade, deixa eu voltar para cá, na atividade cultural aqui em Princesa, eu comecei lá em 2015 organizando uma semana cultural. Eu também tomei gosto por isso e vi que Princesa tem uma história muito rica e muito pouco explorada. E eu sempre tentei ressaltar a importância da revolta de Princesa, principalmente que seria um meio até de sobrevivência da cidade. A cidade não tem assim, grande perspectiva de vir em grande indústria ou um meio que desenvolva a economia. Então, o turismo é muito fácil, principalmente sendo vizinho aqui de Muro, né? Nós somos vizinhos de Muro de Triunfo, que tem uma atividade turística já sólida, e a gente, trabalhando tão próximo assim, poderia, com um bom trabalho, começar a trazer os turistas de Triunfo para conhecer Princesa e para conhecer a riqueza histórica dessa região, que pega Triunfo, Flores, Princesa, São José de Princesa, até mesmo Manaíra. Então, pega uma parte importante da história do cangaço, da história da Revolução de 1930, porque envolve aí a Revolta de Princesa, e também outros movimentos que também tiveram presença nessas localidades. Aqueles movimentos Rompo da Abelha, Quebra-Quilos, alguns deles tiveram efeito. Cidade de Flores, Princesa também participava aqui da parte da Paraíba. Aí eu também sempre tentei. E de tanto tentar, eu vi que não tinha... É muito difícil sensibilizar os gestores nessa importância. Eles têm uma visão muito fechada de cultura e, diante dessa dificuldade, eu digo, não, o jeito é a gente ter uma instituição que trabalhe com isso. E comece a construir também, em paralelo, ou junto com as gestões municipais, ou que viesse para a gente construir. Então, a gente fundou a Academia Princesense em 2019, que é a sede aqui, o Palacete dos Pereira. Essa sede deu uma moral maior ainda para a instituição, né, porque é um monumento da história
Foi um prédio construído pelos sobrinhos de Epitácio Pessoa, depois vira patrimônio do Coronel José Pereira, a família passa bom tempo. Em 1930, durante a Revolta de Princesa, aqui se torna hospital, os feridos são tratados aqui. Então, ela passou aí na história das grandes oligarquias, do coronelismo, dos grandes movimentos. Então, agora, como academia, a gente tem um conteúdo muito grande para apresentar dentro deste prédio. E a gente recebe diversas escolas, diversos turistas também, grupos culturais, pesquisadores, que vêm interessados nisso, a gente recebe e fala dessa história importante aqui na sede. Alguém falou alguma coisa? Tem alguma coisa a falar? Pode interferir se precisar, viu? Eu acho Deixa que para o final, Manuel, deixa para o final. Certo. Acho que é o microfone da Diana que está aberto, daí fica fazendo um barulho aí. Então, a academia, a gente desenvolve projetos de educação patrimonial, projeto de oficina de escrita com o Grêmio Literário, a gente tem ciclo de debate, a gente tem a Casa-Museu, né? O Palacete funciona como Casa-Museu, que quando não está recebendo a escola, a gente recebe visitantes que visitam, como tem a mobília do Coronel aqui, vocês estão vendo atrás de mim, tem duas peças aqui da sala e um espelho que pertenceu ao Coronel, foi presente de casamento. Então, tudo isso mostra um pouco também do que se possuía naquele início do século XX ali. A gente, no sertão, nos museus, vê muita coisa mais popular, assim. Aqui tem uma coisa mais refinada, mais cristal, mais louça, que era de uma família mais abastada. O Coronel José Pereira foi um dos maiores coronéis do Nordeste, tem um poder imenso. Pela Revolta de Princesa, vocês veem a dimensão do poder dele e da influência que ele tinha. Claro que ele não fez sozinho, teve um grande apoio da família Pessoa de Queiroz, sobrinhos de Epitácio, lá de Recife, mas, assim, ele conseguiu mobilizar a região todinha aqui, muitos homens, e esse movimento dele terminou culminando aí com a Revolução de 30, o golpe de 30, que põe Getúlio Vargas no poder, e mudou a história do Brasil e mudou a história de Princesa. Princesa tinha uma história pungente até 1930, a cidade era uma das mais desenvolvidas aqui da região, tinha concessionária de automóveis, tinha um comércio muito grande. Era, para você ver, as outras cidades aqui perto, como Serra Talhada, era vila ainda, e Princesa era a grande referência. Quando Princesa é ruim, é que as outras cidades começam a se desenvolver mais. Depois de 1930, que o Coronel sai de cena e Princesa recebe um tratamento sempre diferente. E a política sempre atrapalhou também o desenvolvimento de Princesa. Hoje, infelizmente, até a cultura, a política também atrapalha demais. É essa luta que nós temos hoje aqui na Academia Princesense, da qual eu sou presidente atualmente. E também, como faço parte da Abras, vocês já sabem, fiz parte da ABLAC, mas saí. Faço parte também do Conselho do Alcino Alves, do Cariri Cangaço. Pertenço a um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, que faz pesquisa voltada para o século XVIII, aí, o período imperial do Brasil. Então, meu leque de pesquisa é bem amplo, né? Porque minha pesquisa de mestrado e o livro é referente ao período colonial. Mas minha pesquisa mesmo na universidade ainda continua aí no período do Brasil Império. Então, já chega aqui nas portas da República. E, sim, eu pesquiso também a Revolta de Princesa, já é no período ali da Primeira República, mas eu paro aí, senão fica amplo demais para produzir, né? Mas, assim, permite que tenha um conhecimento da construção, da história, principalmente aqui regional, como foi que isso foi se montando, como é que os coronéis adquiriram tanto poder, como foi esse jogo de cadeira de poder que dá poder a governadores, que dá poder a coronéis,
e eles viram, eu sempre digo isso, eles podem citar o Luís XIV, né? O Estado sou eu, l'État c'est moi. Eles tinham o Estado, o coronel era a personificação do Estado no município. Então, todos os cargos estaduais e federais eram nomeados por ele. Então, você não tinha como escapar do poder do coronel. Qualquer processo que vocês veem aí, se vocês forem pesquisar, eu vejo os processos, por exemplo, contra Lampião e Princesa, todo o corpo de jurado, juiz, promotor, tudo era nomeado e indicado pelo coronel, ou parente dele, então não tinha qualquer um que fosse contra o coronel no espaço dele, né, de influência, estava perdido. Até era tão grande a influência e essas trocas de favores, que também tem processo contra o coronel Zé Pereira em Pernambuco, que acaba não dando em nada. Então, os poderosos, eles se apoiavam, né? Eles tinham essa saída aí para não se prejudicar diante das coisas. E assim eles se blindavam sempre. Tanto que é difícil identificar as coisas, alguma coisa negativa do coronel Zé Pereira. É o coronel mais poderoso aqui da região. Para achar alguma coisa é complicado. Hoje, com a facilidade que se tem de acesso aos arquivos, é que a gente encontra alguns processos que indicam ele como mandante de crimes, de estar homiciando criminosos. E a fama dele também, você vê que é bem grande. Em 30, bem conhecida esse episódio que João Pessoa chama ele de cangaceiro, ou se refere ao cangaceiro, e diz que ele protege bandidos. Mas, assim, ele tinha uma fama, assim, tem muitos processos que diz que quando os bandidos chegavam em Princesa, ninguém encontrava mais, porque eles estavam protegidos e ninguém ia dizer onde eles estavam. Agora eu vou pular, falei mais de mim, Princesa, da academia, eu vou pular para falar do meu patrono um pouco, o José Américo de Almeida, para vocês também terem conhecimento da história do meu patrono. Já falei disso. Sim, aqui eu também produzo, eu faço algumas poesias, e como eu nunca publiquei livro de poesia, ainda estou só escrevendo, eu publico na rede social, através do Instagram. Eu sempre associo fotografia e poesia. Eu botei uns pedacinhos aí, mas lá no meu Instagram tem. Eu sempre faço uma poesia associada a uma imagem, que eu sempre me inspiro em alguma coisa para fazer a poesia e termino brincando com isso para ver se incentivo mais pessoas a fazerem isso. Tento também aqui no Grêmio fazer trabalhos voltados assim para trabalhar imagem e poesia, ou poesia e imagem, uma coisa puxando a outra, para ver se estimula os mais jovens que estão cada vez mais distantes disso. E agora os gestores têm uns prêmios que vêm aí para eles conquistarem, e tem umas empresas que trabalham ajudando os gestores a ganhar esses prêmios, que o negócio funciona na produção, assim. Eles não querem saber da qualidade do aprendizado, fazer ponto para ganhar prêmio. Então, eu vejo aqui pelos Grêmios, e aqui nos Grêmios são os melhores alunos aí das escolas municipais e estaduais. Eles têm uma dificuldade imensa com o português. E vem desse processo de aprovar alunos sem ele ter adquirido completamente o conhecimento. É uma coisa que a gente está aqui vendo e a gente quer ver se incentiva a fazer realmente, contratar uma empresa para analisar o nível que eles estão realmente de aprendizado voltado para o português. Porque tem gente que chega lá no final, está chegando no ensino médio, sem saber direito ler ou escrever. É uma dificuldade muito imensa. E, para piorar, ainda tem essas redes sociais do celular, né? Eles têm uma habilidade imensa e vão perdendo o jeito de escrever e vão vendo atalhos para escrever mais rápido, que aí piora mais ainda. Na hora de escrever, mesmo no português tradicional, eles apresentam falhas imensas. José Américo de Almeida. O José Américo, ele nasceu na cidade de Areia, que é no Brejo Paraibano, né? E a família dele também já é uma família política lá na região dele, e nisso ele já nasce
vamos dizer assim, em berço de ouro, né? Já nasce predestinado a grandes coisas, que nessa época era assim, se você tivesse as famílias influentes, então você já tinha um caminho já brilhante aí pela frente para ser traçado, a não ser que tivesse um grande desvio. Então, aí, como diz, aos 9 anos de idade, ficou órfão do pai e foi entregue aos cuidados de seu tio, o padre Odilon Bem-vindo. Ele estudou no seminário de João Pessoa e no Colégio Liceu Paraibano. Liceu, que é uma escola bem antiga lá, ainda está em atividade, é uma escola estadual, e está em atividade lá em João Pessoa. Depois ele fez Direito, né, aos 16 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, que era muito comum aos jovens desse período. Ele fazer Direito no Recife, Coronel José Pereira também fez Direito no Recife, e muitos outros. E assim, esses filhos das famílias políticas, das oligarquias, na escola de Direito, da Faculdade de Direito do Recife, eles se conheciam. Então, lá na frente, quando tem esses problemas, por exemplo, Zé Pereira já conhecia João Pessoa, e ele conheceu a família Pessoa lá quando ele fazia Direito no Recife. Ele não terminou o curso de Direito, voltou, depois o pai faleceu, ele assume a chefia política de Princesa, e assim fica aqui. Mas ele já teve contato com os filhos das grandes famílias, e esses filhos, lá na frente, vão ser lideranças em alguns pontos, e eles já se conheciam, então facilitava ou dificultava algumas coisas. Então, José Américo entrou na Faculdade de Direito de Recife, e em 1908 ele se forma em Direito. Ele fez parte lá em João Pessoa, chamavam acho que os Grandes Turcos, um grupo de jovens que tinha uma atuação política já evidente, os jovens turcos, era esse o grupo que ele chamava. Era um grupo desses jovens que fizeram direito, que se conheceram nessas ocasiões aí, eles começaram a militar politicamente, a defender uma visão política, um ideal político, um partido político, e assim foram ingressando na política partidária já muito jovens. Aí ele foi... José Américo ele foi nomeado no cargo de promotor público na comarca de Sousa, mas em 11 foi nomeado promotor-geral do Estado da Paraíba. E ele ficou lá até 1922, quando tornou-se consultor-geral do Estado. E, realmente, quando eu estou pesquisando documentos lá no tribunal, no arquivo histórico do tribunal, tem muito documento desse período que é assinado por José Américo. É tanto que eu fotografei alguns que eu achei interessante, que era um autógrafo dele lá. E ele passou um período bem longo aí, você vê, passa uns 11 anos atuando como no direito, né? Até depois entrar para a política. Então, quando ele estava atuando como promotor, como consultor, ele lança suas obras, né? Nesse período aí, ele lança As Reflexões de um Cabra, sendo seguido pela obra Paraíba e Seus Problemas, que é de 1923, que esse aí é um dos livros aí que o pessoal hoje não chama mais, mas diz que começou com a bagaceira também, a literatura regionalista, né? A Paraíba e Seus Problemas, de 23. É um livro bem grosso, que ele fala da Paraíba, é muito interessante, mas não é muito fácil a leitura dele, mas muito bom. Então, como ele tinha uma boa relação com os literários da época, em 28 ele lança o livro que o destacou no meio literário, A Bagaceira. Ele ganhou projeção nacional, sendo considerado o ponto de partida do novo romance regional brasileiro. O pessoal não fala mais em romance regional, é tudo romance brasileiro, mas, assim, o tema dele são temas bem da seca, do sertão, bem isso que trata a bagaceira. Então, ele foi nomeado como secretário estadual do interior, foi o responsável por implantar altos impostos sobre o comércio entre o interior paraibano e o Recife. Isso em 1928, ele foi nomeado por João Pessoa como secretário estadual do interior, e ele ficou a cargo dele fazer essa taxação
que deu a João Pessoa o apelido de João Porteira ou João Cancela, pela essa taxação. E isso ele visava prejudicar diretamente o coronel José Pereira, porque a produção Princesa, nessa época, era a maior produtora de algodão da Paraíba. Então, de algodão e de mamona, óleo de mamona, e toda a produção era escoada através do Porto de Pernambuco. Aqui por Flores, os produtos saíam e iam para Arco Verde, que era, na época, esqueci o nome de Arco Verde naquela época, mas pegava o trem lá em Arco Verde, eu lembro já o nome. Pegava o Rio trem, Branco. isso, Rio Branco. Pegava o trem lá e ia para o Porto do Recife. E lá também eles tinham uma sociedade comercial com os pessoas de Queiroz, que faziam a exportação desses produtos para a Europa e para outros lugares aí. Então, era um elo muito forte que o coronel tinha com as pessoas de Queiroz do Recife. Não era só de amizade, era comercial, e um deles era padrinho da filha do coronel, a Luísa, tanto que o palacete construído dos sobrinhos do coronel, quando que ele comete um crime no Recife, passa um tempo aqui para não ficar na casa do coronel incomodando, eles constroem esse palacete aqui para ele ficar aqui, o Epitácio Pessoa de Queiroz, mais conhecido por Epitacinho, para não confundir com o tio dele. Então, Epitacinho, quando volta para o Recife, eles dão de presente a afilhada de um deles, que é a Luísa, chamava Luizinha, dona Luizinha. Ganha de presente, ela era criança, quem fica administrando é o coronel. Aí fica fechado, em 30 funciona como hospital de sangue, só depois, quando dão anistia ao coronel, lá para 35, é que ele volta a residir em Princesa, ele vende a outra residência dele, que hoje é o Convento dos Frates Carmelitas. Aí, quando ele volta para ficar em Princesa, aí sim, ele estrutura o palacete para acomodá-lo quando ele vem da fazenda dele, da abóbora, para ficar aqui em Princesa, ele fica no palacete. Aí entra na história também daqui. Então, o José Américo também teve uma atuação muito grande na Revolta de Princesa. Ele foi um dos secretários aí que ficou mais se fortaleceu ao longo dos anos. E depois, quando chega em 30, ele fica o responsável aqui por acompanhar as tropas do Estado que vêm aqui para essa região. Então, quando foram colocar os aviões para bombardear a Princesa, foi ideia de José Américo, que foi uma ideia que não deu certo. Foram 3 aviões, um não levantou voo, o outro não, só chegou até Campina Grande. E o que chegou em Campina Grande não conseguiu levantar voo porque fizeram uma bomba que era para soltar em Princesa, que eu acho que era maior que a que soltaram lá em Hiroshima, que o avião não levantou voo com o peso da bomba, devia ter uma tonelada de pólvora. Aí teve um que conseguiu chegar no Piancó, mas por conta para não dar problema, em vez de bombas, eles só soltaram panfletos, dizendo para as tropas se entregarem que a cidade estava para ser bombardeada. Era a famosa guerra psicológica aí. E muita gente realmente teve muito medo, não precisava nem do bilhete, porque não adiantava soltar ali, porque a maioria era analfabeto. Eles estavam com medo mesmo, era do avião, que nunca tinham visto. É uma das primeiras vezes que um avião é usado numa guerra. Você vê que o avião é usado numa guerra, na Primeira Guerra Mundial, só em 45. Então, Princesa aí foi uma das cidades que estimularam, a revolta foi uma das cidades que talvez tenha estimulado o uso do avião em guerra aí, porque teve essa tentativa. Zé Américo também dizem que ele foi responsável pela invasão ao escritório do João Dantas, lá em João Pessoa, na época Paraíba, fato que culminou com o assassinato de João Pessoa, né? Invadiram o escritório de João Dantas, pegaram as cartas que ele trocava com Anaíde Beiriz,
cartas amorosas, poemas eróticos, que ficaram lá postos na calçada do jornal A União. Então, e saiu nota sobre isso no jornal, não saiu o conteúdo, mas saiu a nota. Então, João Dantas estava no Recife, e quando ele viu, ele ficou muito irritado. Aí saiu, foi atrás de João Pessoa, encontrou ele na confeitaria Glórias, se anunciou, eles não se conheciam, e meteu bala. Aí foi a revolta, foi o final da revolta de Princesa, foi o fim de João Pessoa, e do jeito que ele estava tratando os coronéis, não ia ter outro fim, se bem que a ideia que tiveram da revolta de Princesa era forçar a deposição de João Pessoa, que o governo federal dissesse o presidente da Paraíba não consegue controlar uma cidadezinha, então a gente vai intervir. Se tivesse acontecido essa intervenção por parte de Washington Luiz, a história teria sido outra. Tinha agradado aos pessoas de Queiroz do Recife, que se achavam mais dignos de receber a presidência da Paraíba, eles queriam que o tio tivesse escolhido eles, em vez de João Pessoa, só que João Pessoa foi criado por Epitácio, ele tinha um tratamento diferente. É tanto que João Pessoa, você for ver a biografia dele, ele vai galgando de topo em topo de cargos importantes. É tanto que ele sai do Ministério da Marinha, do Exército, para ocupar a presidência da Paraíba. Então, ele tinha uma carreira no Exército que era diferente. No Exército, lá se diz e se cumpre. Na política, principalmente nessa época, você tinha que negociar, você tinha que saber onde é que estava pisando, e ele chegou já atirando e apontando os seus desafetos. Então, não deu muito certo essa decisão dele. Então, com o assassinato dele, teve fim a revolta de Princesa, né? Não tinha mais sentido, e aí foi o estupim também do retorno de Getúlio Vargas, porque nessa época já tinha acontecido as eleições, Getúlio já tinha perdido, já tinha reconhecido a derrota. Com o assassinato de João Pessoa, Getúlio tem um novo ânimo, eles retomam a guerra em armas, que, por ironia, João Pessoa não queria que tivesse nada com armas, que tivesse tido assim, alguma coisa parecida com revolução, ele não queria, ele não concordava. Mas, por ironia, usaram o cadáver dele para mobilizar tudo o que aconteceu em 1930, que levou Getúlio ao poder. Então, eu acho que é basicamente isso, para não me alongar demais. Falei um pouco de mim, falei também de José Américo e da história dele com Princesa, e termina que é comigo também. Então, eu agradeço a vocês e estarei sempre à disposição aqui para o que precisar. Obrigado. Muito bem, Emanuel. Vamos primeiro passar a palavra para o André e intervenções, perguntas, depois que o André fizer a exposição dele. Ok? André, palavra sua. Boa noite, meus confrades e minhas confreiras. Que Deus nos abençoe. Depois dessa aula, né, que o Arruda nos traz, eu fico constrangido, né? Mas vamos lá naquilo que nos foi incumbido de apresentar. Deixa eu ver aqui, eu tenho que voltar. Desculpe. Eu vou também fazer Vou fazer aqui uma... Deixa eu ver. Desculpa, tá? Eu vou fazer a apresentação, né, com compartilhamento de tela. Peço desculpa e a gente vai agora
Acho que agora vai. É a tecnologia, gente. Agora, vocês estão vendo? Está tudo bem? Ainda não, André. Agora, agora. Ah, ok. Joia. Muito bem, meus amigos, e Deus os abençoe mais uma vez, tá? Eu estarei falando sobre a vida e a obra do meu patrono. Eu sou André Nunes, eu ocupo a cadeira de número 9 da ABRAS, Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, cujo patrono é o Daniel Pérez Kider. Eu proponho, de modo bem objetivo, fazer uma rápida introdução, apresentar a minha biografia, né? No caso, a autobiografia, apresentar a pessoa do Daniel Kider, quem ele é, de onde ele veio, onde ele nasceu, apresentar de modo bem objetivo a obra dele, a importância dele na historiografia brasileira, fazer as minhas considerações finais e apresentar também as referências bibliográficas. Eu queria manifestar a minha alegria, a minha honra de pertencer a essa academia, e aqui eu destaco a nossa posse, né, a instalação oficial, física, na cidade de Floresta, com os presentes ali, né? Eu queria achar aquela minha intervenção quando, do descerramento da placa, nós tivemos uma dificuldade e procuraram o mais alto que tinha ali para tentar resolver. E eu subi na janela da casa do presidente e ali ajudei a descerrar ali a placa, tá? Como introdução, eu quero manifestar inicialmente a minha surpresa, dupla surpresa. Primeiro, pelo convite a pertencer a essa academia, e segundo, quando me apresentaram vários patronos, né, que foram selecionados, eu vi a pessoa do Daniel Pérez Kider. E aquilo me surpreendeu, né? Me surpreendeu não pela importância dele, não pela, mas por quem ele é. E aí eu vou revelar para vocês por que eu escolhi o Daniel Kider. Daniel Kider, a gente tem muita coisa em comum, além de gostarmos de história, de gostarmos de povo. Daniel Kider era um pastor, como eu sou pastor, e ele era metodista, como eu sou metodista. Então, ele foi enviado para o Brasil para ser o colportor de livros e bíblias e também para missionar no Brasil. E vamos lembrar que era o Brasil Império. Era um Brasil que a religião oficial era a Igreja Católica, era a religião católica, era a religião do Estado. No meu segundo livro, eu falo sobre os 3 estágios da chegada dos protestantes ao Brasil, e nesse período, com a Constituição de 1824, promulgado por Dom Pedro II, não era permitido o proselitismo. Então, aos protestantes era permitido tão somente ter a sua casa de culto, mas não de forma de templo. Não poderia ter torre, o uso de símbolos, de sino, de cruz, ou alguma coisa, e os próprios reverendos não podiam usar roupas clericais. Daí porque, até hoje, os pastores protestantes usam paletó e gravata, e muitos deles não sabem dessa questão histórica, porque fora do Brasil, os protestantes usam roupas clérigas, como eu estou aqui trajado. E aqui no Brasil, as pessoas chamam esse traje aí de camisa de padre, mas essa camisa é uma camisa que foi desenvolvida, foi criada por um protestante, foi um pastor presbiteriano,
e tem uma simbologia, né? Essa pala branca que o pessoal chama de clérima, ela está na garganta, onde sai a palavra, onde sai a pregação do evangelho, e ela tem que ser branca, simbolizando pureza, santidade, né? E os protestantes brasileiros não usam por desconhecer tal situação. Então, a minha alegria e contentamento por estar trazendo esse tema tão importante. Essa foto foi no lançamento do meu terceiro livro, que eu destaco que nós descobrimos que Lampião também ouviu do Evangelho na perspectiva protestante. O que ele fez não nos compete, né? Lampião recebeu Bíblia, Novo Testamento, recebeu folhetos, enfim, até livro de Ellen White, quando na sua visita à capela em Sergipe, né? Caso que posteriormente aquele que deu esse livro, que fez uma dedicatória, ele também foi acusado de ser coiteiro de Lampião, porque Lampião, na sua corrida, ele deixou para trás o livro e foi pego pela volante aquele livro, e ele foi acusado, mas a própria população de Capela o defendeu, dizendo que todos eles sofreram algum tipo de constrangimento, e também o Sr. Jackson tinha recebido. Ellen White é uma dita profetisa da igreja adventista do sétimo dia, a igreja que guarda o sábado. Ok? Quanto à minha autobiografia, eu sou André Luiz de Carvalho Nunes, eu sou filho do senhor Antônio Cruz Nunes e dona Marli Carvalho, a minha mãe já é falecida. Meus pais são naturais de Aracaju, Sergipe, e vieram para Salvador no início da década de 60 para tentar a vida numa cidade, uma capital um pouco mais desenvolvida. E aqui nasceu, meu pai e minha mãe vieram com 2 irmãos, 2 filhos, né? Meus 2 irmãos mais velhos, e aqui nasceram mais 2, eu e o meu irmão, ou melhor, primeiro meu irmão Alex, depois eu. Tenho 57 anos, eu nasci no dia 26 de agosto de 1966. Eu sou casado com Virgínia, que já é conhecida, né, da maioria de vocês, e nós temos 2 filhos. Nós temos o Gabriel, nosso filho mais velho, que tem 33 anos, ele é solteiro, mora em Araguaína, Tocantins, ele é formado em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, e hoje já está concluindo agora o curso de Direito, depois de 5 anos de profissão como dentista, com o seu próprio consultório. Ele foi fazer uma revisão na vida e disse que não se via envelhecendo, trabalhando como dentista. Estudou, passou em alguns concursos públicos, e hoje ele é agente da Polícia Federal, locado lá no Tocantins. A Luísa, minha filha, tem 30 anos, é casada, ela é arquiteta e urbanista. Ela mora aqui em Salvador mesmo, né? São meus 2 filhos, e nós não temos netos, né? Eu e Virgínia não temos netos. Temos, eu e Virgínia, 35 anos de casados. 35 anos de casados, e não temos neto. Nós sonhamos, né? Nós sonhávamos em chegar aos 50 anos com os filhos já formados, casados, e a gente já avós, mas esquecemos de combinar com eles, né? Então, nossa parte a gente fez, mas aí cabe agora a eles aí fazerem a parte deles, tá? Bom, eu sempre destaco que eu tive a minha experiência de conversão ao Evangelho de Jesus quando eu tinha 18 anos de idade. Então, eu conheci o Evangelho e me decidi a Cristo com 18 anos, lendo a Bíblia. Eu sempre gostei de ler, e aí a Bíblia me chegou às mãos e comecei a ler, e aquilo fez sentido para a minha vida. Eu, no mesmo ano que eu me decidi, 1985, ano que vem vou fazer 40 anos de fé cristã protestante, né, como é dito, eu me senti vocacionado
E no ano seguinte eu fui para o seminário estudar teologia. Eu estudei de 86 a 91. 6 anos de teologia, me formei em 91 e iniciei o ministério pastoral em 1992, quando eu fui encaminhado para a minha primeira paróquia, que foi em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. Ali eu fiquei 6 anos, depois eu fui para Campina Grande, na Paraíba, fiquei 9 anos, voltei para Salvador e tive a oportunidade de ser pastor da igreja onde eu fui batizado, onde eu fui onde eu tive o meu princípio, o meu início da fé, e me recomendou aos estudos teológicos e ao ministério. E fiquei 16 anos como pastor dessa igreja. Em 1900, depois tive a oportunidade, além de teologia, estudei também pedagogia e também história. Fiz 3 especializações, né, na área do aconselhamento, psicologia pastoral e psicanálise clínica. Fiz mestrado em teologia com concentração em desenvolvimento de igrejas e o doutorado em teologia com ênfase em ministério. Eu tenho desenvolvido também, com muita alegria, a parte como docente, como professor de alguns institutos teológicos, alguns seminários, e também fui professor de história em alguns institutos de educação. Tive a honra, durante a minha estada em Campina Grande, de receber o título de cidadão daquela cidade. Sou sócio efetivo, ativo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, chamado A Casa da Bahia, fundado em 13 de maio de 1894, e sou membro fundador da ABRAS, Academia Brasileira de Estudo do Sertão Nordestino, com sede em Floresta, Pernambuco, ocupando, como eu disse, a cadeira de número 9, tendo como patrono o missionário metodista, pesquisador e cronista sobre o Brasil do século XIX, Daniel Pérez Kider. Sou autor de 3 livros. O Líder Servo, que foi o meu primeiro livro, na verdade ele é a minha dissertação do mestrado, que eu escrevi sobre liderança servidora, baseado na pessoa de Jesus, que é o melhor exemplo de líder. Tenho o meu segundo livro, O Povo do Coração Aquecido na Bahia de Todos os Santos, que eu falo sobre a chegada do evangelho protestante ao Brasil. Da primeira forma, o protestantismo de invasão, porque os holandeses e franceses, dentre eles, tinham muitos judeus, mas também tinha protestantes, huguenotes e calvinistas. Mas esse tipo de evangelização não é cabível, e com a saída deles, com a expulsão deles, também não surtiu efeito. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que o evangelho não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. A segunda forma da chegada dos protestantes é o de imigração, através da chegada das nações amigas, né, a abertura dos povos das nações amigas, decretada por Dom João VI, e nisso aí só podia pregar na língua natal desses estrangeiros, né, portanto não podia fazer proselitismo, tinha todos esses impedimentos que eu acabei de falar. Então, nesse tocante, não houve crescimento. Na verdade, era um crescimento vegetativo. Nós chamamos hoje de um evangelismo, talvez aí, muito mais numa perspectiva das pessoas, eram acompanhadas pessoas que vinham de fora. Daí vêm as igrejas anglicanas, as igrejas luteranas e algumas igrejas reformadas, que vieram da Inglaterra, da Alemanha e também da Suíça, respectivamente. E o meu último livro, aliás, ainda no segundo livro, eu falo sobre a terceira forma da chegada dos protestantes, que é o protestantismo de missão, quando ocorreram muitas prisões porque desobedeciam à lei. Mas nessa vinda, destaca-se aí
os congregacionais, com Robert Calley, os presbiterianos, com Simonton, e os metodistas, né, que chegaram aqui em 1835, mas saíram em 41 e retornaram em 1867, até a presente data. Portanto, temos aí mais de 150 anos, né? E o último livro é Lampião e o Evangelho de Jesus Cristo, uma metáfora da obscuridade da alma humana. Esses são os nossos 3 trabalhos, além de artigos e alguns outros trabalhos publicados. No ano de 2022, né, com 30 anos de efetivo ministério pastoral, a Igreja Metodista ela é episcopal, ela é conciliar e ela é conexional. Então, no concílio de 2022, o meu nome foi submetido ao plenário, frente a outros tantos. Cada região, no Brasil estamos divididos em 10 regiões, cada região levou 4 nomes, e esse processo começa na igreja local, né? Então nós temos a igreja local, vem o nome de todos os presbíteros. Eu fiquei na minha igreja local em primeiro lugar. No distrito, eu fiquei em primeiro lugar também. Na região, fiquei em primeiro lugar. E quando chegou nesse plenário nacional, com representantes das 10 regiões, eu fui eleito bispo da Igreja Metodista e fui designado para a região do Nordeste. Aqui é uma região missionária que é composta por 4 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, eu sou um bispo que, na verdade, um bispo metodista, ele é um pastor de pastores. Eu tenho hoje 65 pastores sob a minha responsabilidade. São 46 igrejas nessa região que eu tenho presidido. Essa foto aqui é a foto da minha consagração. Eu fui consagrado no dia 3 de setembro de 2022. Fui eleito em julho e fui consagrado em setembro. Quem foi o Daniel Parish Kidder? Eu acho interessante porque ele retrata nas suas obras, daqui a pouco vamos falar sobre as suas obras, mas ele retrata, é um olhar de um missionário protestante. Ele é um estrangeiro, que ele faz uma crônica nos seus livros, são crônicas, retratando aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viu durante a sua estada aqui no Brasil. O Kidder, ele nasceu em 1815, em Nova York, nos Estados Unidos, mas ele passou a infância em outro estado, o estado de Vermont. Na sua adolescência ainda, ele teve o seu processo de conversão e se tornou membro da Igreja Metodista ainda adolescente. Cedo ainda, ele sentiu no coração o desejo de ser missionário em país estrangeiro. E no coração dele, ele destacou que queria ir para a China. Isso estamos falando em 1800, no início ainda, né? Em 1800. Mas aí ele estudou, fez sua educação formal nas escolas, e depois ele foi para o seminário, ele estudou na Universidade Wesleyana, né? Na Wesleyan University, e se graduou em 1836, quando tinha 21 anos. Em 1800, perdão, aqui está 1900, mas é 1837, ele aceitou o convite da Sociedade Bíblica Americana para vir missionar no Brasil. E também esse convite foi reforçado pelo bispo Vaughan. Ele o convida para ser o representante metodista aqui, para missionar no Brasil. Esses livros aqui, né, do Isna Rocha e do José Salvador, eles estão aqui comigo. Eu tenho esses livros, fez parte aí da minha graduação, né? Ele veio inicialmente para o Rio de Janeiro, desenvolveu sua atividade como colportor, que era o nome que se dava antigamente
a um distribuidor de livros e bíblias, e segundo Silas de Souza, esse comportor dedicava-se ao trabalho de espalhar bíblias e outros livros religiosos. Ele tinha, portanto, um ano depois de formado, 22 anos de idade. Ainda jovem, ele não era conhecido como escritor e pregador, mas ele já era dotado, as pessoas viam nele que ele tinha uma grande capacidade de observar, de sintetizar e de escrever. Ele ficou no Brasil quase 4 anos, período em que os metodistas ainda não haviam se constituído como igreja no país. Infelizmente, em 1841, a igreja metodista não tem condições, a igreja metodista americana não tem condições de mantê-lo, bem como acontece uma fatalidade e ele tem que retornar aos Estados Unidos porque ele perdeu a sua esposa aqui no Brasil de doenças endêmicas, doenças tropicais. Ele volta para os Estados Unidos, mas no período que ele esteve aqui, ele ajudou o reverendo Justin Spalding. Nos dados biográficos da obra O Brasil e os Brasileiros, de 1941, os editores ali datam que ele retornou em 1842, mas os pesquisadores ligados à Igreja Metodista, como Isna Rocha e também o próprio Valentim, eles afirmam que a data real do retorno dele aos Estados Unidos foi em 1840. Eula Long, né, Eula Kennedy Long, ela escreveu o livro Do Meu Velho Baú Metodista, um livro que eu tenho aqui também. Ela descreve esse homem como alguém de um excepcional brilhantismo e de profunda cultura. Com 29 anos, ele já exercia vários cargos de importância na igreja. Ele foi professor de 2 seminários, isso quando ele retorna para os Estados Unidos, né? Ele foi professor de 2 seminários teológicos, ele foi membro da Junta de Educação da Igreja, ele foi secretário executivo nacional nas escolas dominicais, e nesse período editou mais de 800 volumes. Escreveu diversos livros, um sobre os Mormons, que é conhecido hoje também como a Igreja de Jesus Cristo de Santos dos Últimos Dias, e não é uma igreja protestante, ele não está na galeria, essa igreja, como uma igreja protestante. E outro livro escreve sobre homilética, que é a arte de pregar bem, pregar o evangelho. E nessa perspectiva homilética, na perspectiva religiosa, de pregar a Bíblia, né, os temas religiosos. E também escreveu mais 3 volumes sobre o Brasil. Aposentou-se em 1889 e faleceu aos 79 anos de idade, no dia 29 de junho de 1891. Então, alguém que colaborou, alguém que veio ao Brasil e escreveu. Interessante notar que a sua obra foi a primeira obra escrita em inglês sobre o Brasil. E vamos destacar, portanto, a obra de Daniel Kidder. O reverendo Daniel Parrish Kidder foi um viajante que fez alguns relatos sobre o Brasil, iniciando a sua narrativa apresentando a trajetória do país desde o seu descobrimento até o momento da sua visita, agregando um caráter histórico à sua crônica. Então, ele não se deteve a escrever somente naquele momento, ou aquele momento que ele estava vendo, mas ele pesquisou algumas coisas e acrescentou lá sobre o descobrimento, sobre o Brasil colônia, enfim, ele escreve muitas coisas nesse seu livro chamado Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil, que é esse livro aqui, que depois foi dividido em 2 partes. Existe a parte Reminiscências de Viagens e Permanências nas províncias do sul do Brasil, e esse aqui, que é na província do norte do Brasil. E é bom a gente lembrar que, nessa época, o Brasil estava dividido só em 2 regiões, sul e norte. Ele não estava dividido como nós temos hoje
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Não, era somente essas duas áreas. Essa é a razão, porque muitas vezes nós ouvimos alguém de São Paulo dizendo: vocês nortistas, com relação a nós nordestinos, ou nós aqui do Nordeste, ou de qualquer outra região que trata alguém do Rio de Janeiro como vocês do Sul, né? Então, é mais ou menos... Oi, alguém falou? Quem falar? Aqui deu uma paradinha para mim, André, mas pode continuar. Voltou. Ok. Desculpa aí, deve ter sido alguma queda de... Muito bem. As observações que o Kidder recolheu durante a sua estada foram conhecidas por meio de 2 livros. Primeiro, esse livro único, que agora está dividido e apresentado em 2 formas, que é esse livro aqui completo, né? Reminiscências de viagens e permanência no Brasil. E hoje está dividido, como eu falei, no sul do Brasil e no norte do Brasil. Essa do norte do Brasil, ele retrata o Nordeste, suas passagens aí por Salvador, Recife e tal, e também ele vai para o norte do Brasil, como nós chamamos hoje. Tá? E também escreveu um outro livro, que é O Brasil e os Brasileiros, já em 1857. Ele escreveu em parceria com outro pastor metodista, que também passou algum tempo no Brasil, chamado James Fletcher. E essas 2 obras trazem dados históricos e geográficos do Brasil Império e dessas províncias por onde o Kidder passou, particularmente o Kidder. A primeira parte de Reminiscência, tempos depois, como eu acabei de falar, também foi publicada pela editora do Senado Federal, colocando à disposição dos interessados. Uma obra, como bem destacou Rubem Borba de Moraes, é conhecida e apreciadíssima pelos eruditos. O relato tornou-se interessante tanto pelo seu conteúdo rico em detalhes sobre o Brasil no século XIX, como por ser esta a primeira publicação americana que trata exclusivamente do Brasil, como assevera o próprio autor. Trago agora aqui as considerações finais, lançando mão das notas que tomou durante a sua estada de quase 4 anos no Brasil e recorrendo às obras do Robert Southey, John Armitage, de John Wave e outros, o reverendo Kidder, ele compôs um dos panoramas mais interessantes e detalhados do Brasil da primeira metade do século XIX. Não se trata, porém, de uma descrição qualquer feita por um viajante apressado. Ao contrário, o pastor, além de ser um observador cuidadoso, se mostra bem informado sobre a história do Brasil, do nosso país. Ele tem o cuidado, por exemplo, de tratar uma breve história da cidade, desde a França Antártida, aquela tentativa de Villegagnon de formar ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, uma possessão, uma parte ali para a França, que ele chamava de França Antártida, ao período das regências, para depois, então, descrevê-las em detalhes. Entre dezenas de outros aspectos, não passa despercebido a esse metodista, na sua passagem do Rio de Janeiro e São Paulo, o porte majestoso de certas edificações, as agitações da vida política, a riqueza, beleza da região ao redor e a variedade do comércio local. Mas também não lhe passaram despercebido o péssimo estado de higiene urbana. Há casos de pessoas que moravam em cima de casas e jogavam urina, dejetos pela janela, né? Ou os próprios escravos que carregavam os dejetos e aquilo marcavam a sua pele, e esses escravos eram chamados de tigres, né? Escravos tigres ou homens tigres, porque o ácido da urina também corroía a pele, a epiderme desses nobres cidadãos, né, que eram destratados. A precariedade dos serviços públicos também foi descrito, a enorme quantidade de mendigos doentes que vagavam pelas ruas,
um sem número de outras mazelas que assolavam a capital do país, naquela época já, o Rio de Janeiro. Assim também fez algumas descrições e observações de sua passagem pelo Nordeste e Norte do Brasil. A propósito das práticas devotas, no caso da religião oficial do Brasil, quando ele chegou, Kidder, como um bom cristão metodista, na perspectiva, portanto, protestante, ele destacou que eram excessivas e marcadas pela superstição, mas que estavam a tal ponto em declínio que era reduzido, naquela época, o número de fiéis que frequentavam a igreja. Esse texto não é uma análise conclusiva da vida e obra desse missionário, mas apenas uma sugestão ou provocação para que outros pesquisadores também se debrucem sobre as observações desse viajante em terras brasileiras na primeira metade do século XIX. Notando o modo de viver do povo, Kidder descreveu com ricos detalhes, narrando inclusive aspectos históricos, geográficos, sociológicos e econômicos de um Brasil império ainda escravagista, que tinha pouco tempo de independência. Lembrar que ele passou no Brasil, repetindo, em 1837 até 40, e a declaração do Brasil laico foi com a declaração do Brasil República em 15 de novembro de 1889, e também pouco tempo da independência do Brasil, que alguns teimam que foi 7 de setembro de 1822, mas nós, baianos, desculpe, perdoe-me aí, nós afirmamos que foi dia 2 de julho, que é feriado aqui, de 1823. Bahia e terminou da Bahia, né? Essa é uma defesa nossa aqui. A narrativa do viajante Kidder deixou raízes nos discursos que embasaram práticas protestantes no Brasil no decorrer do século XX. Os discursos sobre democracia, direitos individuais, o livre pensamento, mudança social ancorada na ideia de progresso, não constam apenas nas ações de missionários que implantaram igrejas e escolas no século XX. Os viajantes protestantes que atuaram no Brasil, na primeira metade do século XIX, viam uma possibilidade de expandir tais ideias e conceitos, assim como também estavam os botânicos, os médicos e os sanitaristas, dado a necessidade de uma mudança na estrutura do Brasil. Tenho aqui as referências bibliográficas, né? E inclusive, trago aqui os meus dados, né? E me coloco à disposição. E, ao final, mais uma vez, eu faço referência a essa academia, mostrando aqui a nossa posse, inclusive com o vaqueiro que faleceu recentemente, está aqui entre nós aqui, tá? Os representantes quilombolas, os vaqueiros, os índios, né? Ele está lá na esquerda, André. Ele é lá na esquerda, chapeuzinho branco. Branco. Aqui, ó. Não sei se você... Esse aqui? Esse aqui? É. Ok. Ok, esse aqui, né? Muito bem, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição dos meus confrades e confreiras. Maravilha, André. Muito bom. E Emanuel também. A partir desse momento, a gente passa às intervenções. Aluma, com a palavra. Sempre eu que começo, eu penso que já tem gente que levantou bem antes. Eita, falsidade. Mas... Isso é amor antigo, viu? meu isso aí. Olha, não sei não. Eu dou os parabéns, né, aos dois, né, André e Emanuel. E eu começo dizendo que eu pouco sabia que o Daniel que ele falou era o Daniel que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, mas o que eu tinha lido sobre ele era que, na permanência dele aqui no Brasil,
ele era um exímio viajante, né? E com grande capacidade de observação. Então, como eu gostava de ler algo sobre a Micklin, né, e outros viajantes, eu li alguma coisa dele. Aí, naquele dia que você falou algo sobre ele, foi que eu fiz essa ligação, né, que seria o mesmo. E agora você complementou a minha dúvida, né? Tirou a minha dúvida, realmente é ele, que a esposa morreu aqui no Brasil, né? Aí Isso. ele casou parece que 2 vezes, né? E voltou para os Estados Unidos depois da morte da mulher, e parece que lá casou novamente. Não sei bem se foi isso que eu li. Isso mesmo, isso mesmo. Foi, né? E parabéns pelo seu currículo enorme, né? Você tem uma caminhada longa e bonita, né? Muito bonita, então parabéns. E Emanuel, falando sobre Zé Américo, Emanuel só contou a história bonita dele, mas eu vou contar as fofocas dele. Deu tempo, Por não. quê? Porque Zé Américo de Almeida, ele morou aqui uns 4 quarteirões depois do meu, né? E eu cheguei a conhecer José Américo de Almeida. Eu era adolescente quando eu tive contato com ele. Ele passava muito aqui na frente e a família tinha uma churrascaria aqui, no bairro de Jaguaribe, chamada Churrascaria Marambaia. E foi a primeira churrascaria com feijão verde e carne de sol, né? Foi a primeira. E aí, todo sábado ele estava lá, tinha o canto dele, né? E meu cunhado sentava, conversava muito com ele. E era aquela coisa, o escritor da bagaceira. Eu tinha curiosidade de ler esse livro, né? De ler o livro dele. Aí um dia meu cunhado disse, ele foi e me deu o livro A Bagaceira. Eu comecei a ler, nunca terminei esse livro. É uma bagaceira mesmo. Nunca consegui terminar esse livro. Ainda li 2 dele, um, é, eu até peguei, li 2 livros dele ainda. Mas a bagaceira eu nunca terminei, né? E cheguei a conhecer a esposa dele, Ana Alice, e a filha, Celda, né? Também aqui. E a gente tinha aquela coisa, uma discriminação com ele, naturalmente, porque se dizia assim: ó, ele é muito. Realmente ele era muito carrancudo. Mas aí a gente tinha aquele preconceito de, assim, ele é muito azarado, né? Ele é um homem muito azarado. Então, toda vez que se falava nele, batia na madeira para isolar, né? Mas por quê? Aí foi que eu fiquei sabendo que ele era muito azarado, porque morreu a esposa de acidente, morreu os filhos de acidente. Então, toda a história dele tem essas tragédias, né? E eu lembro dele no fim, já no fim da vida, assim, ele na cadeira de rodas, ele no terraço da casa dele, né? Que hoje é a Fundação Zé Américo. Já levei vários alunos lá para fazer a visitação. E a gente hoje passa tranquilamente na calçada, mas na época eu atravessava para poder não passar pela calçada dele, porque ele era azarado, né? E aí tinha essas curiosidades dele, né? E era um grande homem intelectual, né? E as fofocas dele é essa. E ele casou com a secretária dele, porque uma coisa engraçada era que ele, assim, tinha muita na vida dele, ele valorizava muito a mulher, né? Então, ele queria uma secretária e não um secretário, uma cuidadora e não um cuidador, né? E terminou casando com a cuidadora dele, que é Dona Lourdinha. Conheci demais também Dona Lourdinha. Então, foi a época que eu conheci Zé Américo, foi aos 16, 17 anos, lá na churrascaria, que eu tenho uma lembrança demais dele lá, né? E depois passei a ver a história dele todo, a amizade que ele tinha com Getúlio Vargas, depois brigaram, depois reuniram de novo, né? Na política, como sempre. Então é isso aí, eu parabenizo os dois e muito boa, gostei demais, viu? Ok, ok. Uhum. Ivanildo, antes, me parece que foi quem primeiro levantou. Antes da Hum. Diana, o Ivanildo. Vai lá, Ivanildo. Eu gostaria de parabenizar o Emanuel pela aula e também o André pela suas brilhante explanação.
E dizer que cada dia a gente se encanta mais, porque nós temos na nossa academia uma pleiade de pessoas das mais vastas áreas do conhecimento e que se somam, né? Nós somamos a cada um com seus conhecimentos. Falar inicialmente sobre Emanuel, um brilhante currículo, e falar sobre Princesa e um pouco de Zé Américo, o tempo é exíguo, certo? Porque Zé Américo foi uma das figuras mais importantes. Vou dar só um exemplo, na Revolução de 30, como também o Coronel Zé Pereira. Foi Zé Américo que planejou, foi o mentor, foi ele que abrigou na Paraíba, e foi da Paraíba que as forças paraibanas, né, revolucionárias saíram para dominar Pernambuco. Está lá escrito nos anais da Revolução de 30. Foi Zé Américo que tinha 2 filhos generais de exército, e acho que a Luma pode confirmar isso aí, que na Paraíba, no tempo dos governadores biônicos, só se governava a Paraíba quem Zé Américo quisesse. Vejam a força desse homem. Porque, simplesmente, se ele não aprovasse o nome, ele com 2 generais filhos, que eram filhos e eram generais de exército, ele bloqueava, né, o nome do indicado. Então foi um homem que, inclusive, está na literatura, né, como tantos outros grandes nomes paraibanos, né, e que teve funções destacadas, não só na política, mas também, né, na parte de escrita. Tem um livro dele, esse que o Paraíba e Seus Problemas, que foi lançado em 1923, e tem um outro livro excelente que chama-se O Ano do Nego. Esse livro, 65, esse livro, 1965. esse livro é assim que eu digo, quem quiser entender um pouco da Revolução de 30, tem que ler esse livro, O Ano do Nego. Verdade. Foi esse E que o, eu li. Eu e li o esse. Coronel Zé Pereira, que o Emanuel falou aí, um, um esboço desse de apresentação é insuficiente para se estudar um personagem da grandeza, né, do Coronel Zé Pereira. Então, eu só tenho a parabenizar, né, o colega Emanuel pelo seu brilhante currículo, e o colega André, e seus personagens, porque eu acho que essa academia ela está cada dia mais somando conhecimento e mostrando a grandeza dos seus participantes, né, dos seus confrades e confreiras que tendem a se somar. Está aparecendo aqui informações que a gente fica assim segurando o queixo, porque a gente nunca tinha ouvido falar. Eu não sei se pode fazer pergunta, presidente. Eu tenho uma pergunta para o Pode. André e uma pergunta para o Emanuel. Pode. Primeira pergunta para André. André, de acordo com a literatura cangaceira, que é uma das minhas áreas de estudo, e principal área de estudo, há uma informação, não me recordo agora em qual livro, de que houve um encontro de cangaceiros de Lampião com um grupo de evangélicos, né? Não sei se é do conhecimento do colega, e que foi respeitado, o chefe cangaceiro respeitou, né, o pensamento e a fala e também a convivência com esses evangélicos.
Inclusive, a gente sabe pela história que Lampião foi batizado, fez primeira comunhão. Eu tenho até cópia do santinho da primeira comunhão que eu peguei lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que eu tive acesso, né? Então, eu gostaria que o André respondesse a seguinte pergunta, claro, dentro da sua, né, expectativa de conhecimento da área Lampião. O que é que você tem mais alguma informação, André, sobre esse encontro e que tipo de evangélicos eram, certo? E com relação ao colega Manuel, gostaria de saber o seguinte: numa entrevista que foi dada lá em Juazeiro, que foi a entrevista pelo médico Otacílio Macedo, lá do Crato, que fez a maior entrevista com o Lampião, o mesmo disse que foi traído miseravelmente pelo coronel Zé Pereira. Então, gostaria de saber do colega Manuel, sem comprometê-lo aí em princesa, qual a sua visão, se havia ou não, na sua opinião, nos seus conhecimentos, esse conchavo entre Lampião e o coronel Zé Pereira. Obrigado. Pela ordem, começando com o André. Sim, no livro, esse livro Lampião e o Evangelho de Jesus Cristo, eu narro alguns encontros de pastores e evangelistas com Lampião. Um deles foi aqui no interior da Bahia, com um pastor missionário americano presbiteriano, que é uma igreja protestante reformada. E no interior de Alagoas, com um missionário americano também, de linha pentecostal, né, de uma linha da Assembleia de Deus, como a gente conhece hoje. Então, eles tiveram um encontro com Lampião. Conta-se que até esse pastor americano, chamado Smith, ele orou a Deus para se encontrar com Lampião, mesmo sabendo que ele era um cabra valente e tal, mas para pregar o evangelho. E aí eu preciso revelar para vocês o seguinte. Travou, André. Travou, né? André. Bíblia. Opa. Não, voltou. Voltou, né? Então, para nós protestantes, o nosso código de fé, de doutrina, de prática é a Bíblia. E todos nós somos falhos, mas tentamos perseguir aquilo que nós cremos. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de ser elevado aos céus, diz a Bíblia que ele foi assunto e lá ele foi colhido nas nuvens e 2 anjos apareceram e conversaram com os discípulos, dizendo: o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que subiu haverá de voltar. Mas nas palavras de Jesus, as últimas palavras dele foi uma ordem: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para nós, é uma ordem a pregação do evangelho. Há casos de pessoas que são até chatas, que insistem, aquela coisa toda. Mas, assim, o anúncio do evangelho é uma ordem de Jesus. O que as pessoas vão fazer depois que ouvem o evangelho é com elas. Então, a Lampião também teve acesso à mensagem do evangelho na perspectiva protestante. Ele era católico, mas no catolicismo, que a gente chama, né, nós, da sociologia da religião, a gente fala que era o catolicismo medieval português, né? Aquele com sincretismo, muita coisa. Então, Lampião a gente sabe que era supersticioso, ele cria no canto do acauã, no vento, andava com patuá e tal, e isso não é prática católica, apostólica, romana, como a gente conhece essencialmente. Ele tinha superstições, tinha elementos místicos, mas ele também ouviu o evangelho na perspectiva protestante. O que ele fez, aí não nos compete, a gente não julga, mas até ele, como eu digo no meu último capítulo, capítulo 5 do livro, até Lampião teve a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então, sim, teve um grupo no interior, tanto no interior da Bahia, quanto também no sertão alagoano, que os dois grupos ouviram do evangelho de Jesus através de missionários. Em Alagoas, um estava até
fazendo um teste em uma carruagem que havia comprado, feito a encomenda no Recife, estava fazendo o test drive quando foram abordados, né? Então, é isso que a gente tem a afirmar, que eles tiveram a oportunidade de abordar o grupo de Lampião e até o próprio Virgulino Ferreira da Silva. Obrigado pela pergunta, Obrigado. Ivanildo. Emanuel, Eu vou começar falando do comentário de Luma aí sobre a falta de sorte de José Américo. Eu acho que é o contrário, Luma. Quem teve falta de sorte foram a esposa dele e o filho, né? Porque Que José morreu. Américo, eu não falei porque foi muito breve, mas ele sofre um acidente de avião quando ele está Quebra só a perna. ministro. Quebra Ele só cai a no perna. mar, ele cai no mar. Ele não sabe nadar. E ele escapa. É nesse acidente que o Juarez Távora morre. Tu quer dizer que um homem desse não tem só tua amiga que estava mal informada, viu? Era para chegar lá e passar a mão na parede da casa dele para pegar sorte. Para cair no Ninguém queria mar. chegar No perto. mar, que é bom a perna. Não saber nadar e escapar não tem Ninguém maior queria sorte do chegar que essa. perto dele, rapaz. Ninguém queria chegar perto dele, porque ele é zerado. A gente que sai perdendo. E azarado, mesmo. Se tivesse azarado foi Juarez Távora que se desgraçou. Aí, quanto a entrevista de Lampião, rapaz, eu acho que o Lampião guardava um rancor do coronel, que não é aquele rancor de inimigo, não, é do ex-amigo, que é muito mais violento, mais inflamado do que do inimigo. Porque você vê, essa entrevista é dada um tempo depois que ele sai aqui da região, que ele se desentende com o coronel. E ele só cita o coronel. Ele podia ter falado de outras pessoas, mas ele cita especificamente o coronel. E aqui o que se diz, se bem que silenciaram grande parte, mas todo mundo diz que os cangaceiros andavam muito tranquilamente. Lampião não vinha aqui, mas os cangaceiros entravam em Princesa vestido a caráter, os mais velhos diziam. E também ali em Passo de Irerê, quando ele fere o pé, ele passa 3 meses lá sendo tratado pelo médico da cidade. Claro que é com o consentimento do coronel. E ele sabia. É tanto que quando tem o ataque de Souza, o coronel manda o recado para ele deixar a região de Princesa, é onde ele vai embora morrendo de raiva. Então ele tinha conhecimento que Lampião estava lá. E não fazia nada porque era conveniente para ele ter o cabo mais brabo do Nordeste no quintal dele. Quem é que vai mexer com ele? E realmente eu acredito, quando eu estou fazendo pesquisa, que Lampião muitas vezes era usado como uma ferramenta política. Eu digo às vezes que Lampião era um coronel itinerante, ele não tinha gado assim. E também o que é que se diz lá em Passo Irerê? Que Lampião tinha deixado 70 mil contos com o coronel e não recebeu mais quando foi expulso da região. E por isso, maior ainda a revolta dele. Para livrar os coros do coronel, os cabas botam nas costas de Marculino. Mas Marculino morreu pobre. Marculino morreu como um agricultor comum. Ele não tinha grandes riquezas. E o coronel, pelo contrário. Até hoje a família é abastada por conta da riqueza que ele tinha lá atrás. Valeu, Isso. Manel. Valeu, Manel. Obrigado. Ivanildo, Diana, só aproveitando Diana, a oportunidade, antes que a gente esqueça, em novembro vamos ter o Cariri Cangaço aqui em João Pessoa, certo? Então a gente, ok, deixa para o final, Luma. pronto, eu faço o Diana, convite. Pronto. Diana, com a palavra. Muito obrigada a esses 2 grandes historiadores, escritores, por essas lições tão bonitas, nos proporcionando novas aprendizagens. Estou encantada, gostei muito. Eu quero dizer, Emanuel, que a ligação de Triunfo com Princesa Isabel é muito grande, a ponto de Francisco Florencio dizer que Princesa é filha de Triunfo, diante da história, e dizer a André Luiz que em Triunfo nós tivemos uma escola bíblica Baixa Verde, que eram americanos que vieram do Texas, e essa escola chegou aqui, foi instalada
em 1944, e era um pouco distante da cidade, uns 2 quilômetros. Lá, eles construíram um seminário para homens, mulheres, tinha regime de internato, semi-internato e externato. Então, era uma educação de qualidade, preparando esses jovens. Era mais uma oportunidade para a nossa localidade e a região. Mas aí, eles foram perseguidos pela Igreja Católica, pela nossa igreja, e tiveram que deixaram um prédio, tinham duas casas construídas em pedra, com jardins belíssimos, com lareiras, foram as primeiras lareiras construídas em Triunfo, e Triunfo que perdeu com a ausência dos protestantes da primeira igreja batista de Triunfo. Então, é isso que eu lhe transmito, e dizer que gostei demais dessa trajetória histórica da Igreja Protestante que eu desconhecia. Muito obrigada a vocês dois. Obrigado. Vamos caminhando para o encerramento. Uhum. E antes de voltar um pouco para a Luma, para ela também fazer a comunicado que ela ia começando, uns lembretes. No dia 15 de junho, é uma sexta-feira, salvo engano, de hoje a 8, nós teremos uma reunião, não divulguei ainda no grupo, nós teremos uma reunião para a posse do nosso confrade Antônio Porfírio, que por problema de saúde, embora tenha sido eleito, salvo engano, em dezembro, até o momento não tinha podido tomar posse. Mas como o estatuto nosso tem uma especificação lá que é necessário que se tome posse dentro de 6 meses após a eleição, ele já comunicou para mim que tem condições de tomar posse no dia 15 de junho. Então, 15 de junho é uma reunião muito importante, não só pela posse de mais um confrade, mas devido a outras coisas que nós levaremos para apreciação dos confrades. Eu não vou adiantar por enquanto, mas vocês saberão quando chegar mais próximo. Senhor presidente, é um sábado, né? É um sábado, dia 15 de junho. Deu sábado aí, foi? É um então sábado. Pode ser 14, viu? Eu posso ter errado. 14 para mim tá melhor. Deu sábado. 14 é uma sexta. 14. É porque a gente não consegue atender a todo mundo, né? Mas a gente lá para trás, a gente discutiu isso aí, e o dia menos conveniente é a sexta-feira. Bom, eu queria comunicar a vocês também que no dia 26 de junho, é uma quarta-feira, quase que véspera do Cariri Cangaço Jardim, o roteirista Moacir Assunção vai estar em Floresta para exibição, uma parceria da nossa academia com a Câmara Municipal de Floresta. Ele vai lá para fazer a apresentação do documentário Acordo com Lampião, só na boca do meu fuzil. Quem se dispuser a comparecer será muito bem recebido. E lembrando que 2 dias depois, no evento do Cariri Cangaço, o Moacir Assunção vai também exibir o mesmo documentário. Eu queria também lembrar a vocês a nossa antologia.
a necessidade de vocês agilizarem um pouco aí. Eu adianto que nós já temos artigos dos nossos confrades Frederico Pernambucano de Melo, Benedito, Diana, Hildo Rosa, eu, e está no forno Ivanildo, Claudemiro, Gustavo, Emanuel e o Idenberg. Estamos aguardando, está no forno aí, aguardando de vocês. Já passa de 100 páginas em página de livro. Já passa de 100 páginas. Mas está também aí o Leandro tentando ver como é que joga aquelas músicas no papel, mas já temos aí o formato, né? Como resolver esse problema. Então, eu acho que a gente está indo bem, mas podemos agregar outros. Estive com o confrade Nivaldo lá na Água Branca nessa semana, no sábado, conversei com ele, dei um puxão de orelha, e ele ficou de fazer um artigozinho também sobre um personagem daquela região do Pajeú, de suma importância para a história dos índios, inclusive, principalmente dos índios, uma figura excepcional que foi o Francisco Barbosa Nogueira. E outros mais, tem outros aí que estão ainda já adiantando, e eu acho que a gente vai chegar numa antologia muito boa, muito boa. Eu recebi, gostaria de passar para vocês também, uma mensagem do nosso confrade Benedito, que hoje não se fez presente, comunicando que no dia 20 de agosto, lá em Mossoró, vai ocorrer uma jornada cultural, que dura o dia todo, das 7 da manhã até às 16 horas. E ele diz o seguinte: por ocasião da 20ª Jornada Cultural, eu me disponho a oferecer almoço, chope, refrigerantes e salgadinhos para toda a comitiva da nossa Abraz. Vai ocorrer no dia 20, e poderei também homenagear com diplomas do Mérito Cultural do Museu do Sertão os confrades que comparecerem. Então, todos vocês, todos nós estamos convidados. Mossoró, 20 de agosto desse ano. Da minha parte, digamos assim, eu queria apenas lembrar as nossas mensalidades, todo dia, até o dia 5. Acredito que, se não a maioria, mas uma boa parte, inclusive, já fez o pagamento. E dizer a vocês que o nosso tesoureiro, Emanuel, ele está elaborando, já tem uma formatação da prestação de contas, e nos próximos dias ele vai lançar isso no grupo para que a gente tenha condições de acompanhar e ver como é que está sendo, digamos assim, tratado e cuidado as nossas mensalidades que a gente está colocando lá. Luma, mande aí a sua... Eu vou cuidar em pagar logo, porque eu vou ser a primeira que ele vai cobrar. Nosso presidente, eu quero só adiantar que nessa reunião do dia 14, eu e Célia vamos estar ausentes, porque a gente vai para Mossoró, né? Para o fórum de lá. Aí a gente tem uma palestra lá, então, dia 13 a 15, a gente está fora com essa palestra lá em Mossoró. E aproveito para convidar todos vocês para o próximo Cariri, depois de Jardim, vai ser aqui em João Pessoa.
E a Fundação Zé Américo vai ser um dos locais que vai passar a ser consolidada e consagrada como lugar de memória. Ô, Né? ô, Então, Luma, João Pessoa já tem data mais ou menos, ou pelo menos um mês? não, tem não, sabe por quê? Só não tem, a gente só falta fechar a data, porque a gente está esperando ser o Cariri Cangaço dentro de um evento da prefeitura, sabe? Para a gente conseguir ser assim, uma coisa muito boa para o que a gente está querendo, a gente quer que a prefeitura faça tudo, né, para nos ajudar. E aí a gente quer dentro do evento da prefeitura. Aí a organização tá eu, Zezito Maia, Manuel e Manuel, quem é o outro? Bismarck. Bismarck, né? Então a gente está aí tendo reuniões para poder ver as datas. Assim que a prefeitura anunciar, a gente entra, certo? Então estão todos Ok. convidados. Boa Ok. noite. Lindenberg, Boa noite aos confrades e confreiras. Rapidamente, só para parabenizar aí os nossos acadêmicos aí pela bela explanação, não só da sua história de vida, literária, etc., como também dos seus patronos. Então, realmente, como a Diana já falou, a gente só aprende cada vez mais. E já me desculpar de antemão, primeiramente, pelo atraso de hoje. E segundo, dia 14 não vou poder estar presente. Já vou fazendo aqui, aproveitando, fazendo a divulgação, porque no dia 15 nós vamos estar lançando aqui em Morada Nova o nosso livro. E nós vamos estar atarefados aí naquelas preliminares, né, para o lançamento do livro. E agradecer mais uma vez pelo aprendizado de hoje. Era só isso. maravilha. Alguém mais quer se pronunciar, fazer alguma pergunta? Em não havendo mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui e, dentro em breve, nos encontramos. Um abraço em todos e vamos Abraço, obrigado. Boa noite a Um todos abraço. pela reunião. Um abraço para Boa todos. noite. Fiquem com Deus a iluminar vocês e todas as famílias, Amém. né? E viva a nossa academia. Viva. Boa noite. Viva. Boa noite. Gominho vai disponibilizar a gravação, isso? Sim, sim. Ok. Amanhã, Joia. amanhã, provavelmente amanhã, eu já preparo e disponibilizo, ok? Obrigado. Gente, boa noite. Muito obrigado, viu, gente? Fica Boa na paz. noite. Parabéns. Obrigado. Beliel, Cariri Cangaço, que você vai estar lá, eu também vou estar. Se você quiser dar uma espichada lá para a Floresta, eu vou estar naquela semana lá em Floresta também. Eu tenho intenção de ir à Floresta, sim, passar por Nazaré, inclusive, porque, como eu falei, eu estou levando meu filho, que eu quero que ele conheça isso. Meu filho morou 20 anos nos Estados Unidos, não conhece o sertão, acho que para ele vai ser uma experiência muito boa, só que eu não sei, porque quando termina o Cariri, Cangaço, lá em Jardim, eu já tenho que voltar para Recife, porque aí eu tenho um voo de regresso ao Rio, a São Paulo, aliás, no dia 2. Ou seja, eu volto para Recife meio que correndo. É corrido. Pode ser que eu apareça por Floresta antes do Cariri. Tranquilo. Vou ter uns dias disponíveis para circular por lá. Eu pensava em ir a Belmonte, passar pelo Catimbau para ele ver um pouco da natureza. Quem sabe você passa por Floresta e sobe para Jardim. Pois é, essa é uma possibilidade. Aí, anote aí, no dia 26, nós estaremos lá na Câmara. Sim, o Moacir meu, com o documentário do Moacir Assunção, 26. Ele é colega meu, jornalista também, Isso. então eu acho que vai ser um prazer. Se bem que eu estava pensando em ver esse filme lá em Jardim, porque ele vai passar lá. Mas ir à Floresta seria muito bom. Eu vou estar lá, né? Nessa semana eu estou lá tranquilo. Bom, eu te aviso, tá? Eu vou estar em trânsito aí sem destino. Assim, eu estou indo em busca de encontrar coisas boas, e com certeza vou encontrar. Maravilha. Tá bom? Boa noite. Um abraço a
vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.